Boa noite a todos. Que bom estarmos mais uma vez juntos para abordarmos um tema ligado à doutrina espírita. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Quero dar o recado de que a nossa casa encontra-se aberta em 2 dias da semana, recebendo o público na sexta-feira às 19 horas e aos domingos às 9 horas. Estamos tomando todos os cuidados recomendados pelos órgãos da saúde. Então, em nossa casa, as cadeiras estão bem espaçadas, é obrigatório o uso de máscara, oferecemos álcool em gel e o passe é coletivo. Então, meus amigos, sexta-feira e domingo. Quero lembrar a todos que no próximo sábado, dia 5 de junho, a live pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré será às 20 horas, com Henrique Botaro, que é um médium psicógrafo, e ele nos falará da psicografia com Jesus, A mediunidade, a psicografia com Jesus. Então, marquem aí para não esquecerem. No sábado não teremos a live das 18 horas, porque todos os dias às 18 horas, justamente na hora da Ave Maria, estamos sempre juntos aqui para falarmos da doutrina espírita. Essa doutrina que é o cristianismo redivivo, que veio para nos abrir os olhos e o coração para a necessidade premente de nos melhorarmos intimamente. Meus amigos, então hoje nós faremos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema que nós abordaremos está contido nos itens 1 e 2 do capítulo 18. Mas antes de falarmos do Evangelho em si, vamos fazer uma prece. Para isso, convido a todos que estão nos acompanhando. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, para que assim possamos entrar em sintonia com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim, todos juntos, faremos a prece que Jesus, Mestre dos Mestres, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, o som, a imagem estão ok? Se alguém puder me dizer, eu agradeço. Aí através das mensagens, para saber que está tudo correndo bem. Porque por vezes nós aqui estamos falando e o som está travando, está sendo dificultado. O Nelson já respondeu que sim, a Cidinha, a Norma, ok. Então vamos à mensagem que o Evangelho nos traz ao coração hoje. Parábola da festa de núpcias. Embora sejam os itens 1 e 2, eu lerei apenas o item 1, porque o item 2 ele é bastante extenso. E a nossa live ela tem um período bem curtinho. Então, vou fazer o seguinte, ler o item 1 e comentar depois a respeito do trecho lido. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei,
que faz as bodas a seu filho, e mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, ou seja, organizadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos, ou seja, amarrem-no de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, itens de 1 a 4. Vamos começar então a comentar sobre esta parábola tão importante. Vamos começar dizendo por que Jesus, o governador planetário, como eu disse na prece inicial, o mestre dos mestres, por que ele se valeu das parábolas para transmitir àqueles que o ouviam os seus ensinamentos? Jesus poderia ter se utilizado de técnicas pedagógicas das mais sublimes possíveis. Entretanto, ele escolheu a parábola. Sabemos que a parábola é uma história com fundo moral, sempre tem um fundo moral, sempre tem uma mensagem com uma curiosidade. Diz uma coisa, mas na realidade tem um sentido figurado, um sentido oculto. Então, Jesus se utilizou das parábolas porque ele desejava, em algumas questões básicas e fundamentais dos seus ensinamentos, ele desejava que o público, aqueles que o ouviam, pudessem compreendê-lo. Por quê? Não há professor que queira que seus alunos não possam compreendê-lo. Então, Jesus, o mestre por excelência, queria deixar marcado de forma indelével, que jamais se apagasse, os seus ensinamentos em pontos fundamentais. Então, a parábola foi o recurso utilizado por Jesus. Então, vamos lá. E mais, para que nós possamos compreender o contexto desta palavra, desta parábola, nós precisamos nos reportar à época em que ela foi proferida, há quase 2000 anos. Então, vamos voltar no tempo para que possamos entrar no contexto
da vida na Palestina daqueles dias. Então, Jesus começa dizendo que o reino dos céus é comparado a um rei que está realizando, preparando uma festa, uma festa de núpcias, ou seja, o casamento. E a gente se pergunta, por que nessa parábola aparece o casamento representando o reino de Deus? O casamento é uma união. E o casamento, tanto nos antigos profetas, antes mesmo da vinda de Jesus, o casamento sempre simbolizou a ligação, a união do ser humano com o Pai Criador. Então, além disso, uma festa de casamento é motivo de alegria. Então, Jesus nos mostra que o reino de Deus, lá só existe alegria, felicidade, contentamento, pureza, consciência tranquila. Então, a festa de casamento representa, até hoje, né? Quando todos aqueles que se casaram ou realizaram o casamento de seus filhos sabem que, embora dê muito trabalho, é uma satisfação, é uma enorme alegria, uma festa de casamento, porque é uma promessa a dois, aquela ligação, é uma promessa da constituição de uma família, dos tempos que virão. Então, o reino de Deus é tudo isso a um só tempo. Porém, este rei convidou algumas pessoas em especial. Se depois ele convidou a todos, foi porque os primeiros convidados não vieram. Mas ele convidou pessoas que ele considerava especiais para o casamento. E quem eram essas pessoas que foram convidadas para este festim? Sabemos que os primeiros convidados foram os judeus. Mas por que os judeus eram especiais aos olhos de Deus? Não. Nós sabemos que todos temos o mesmo valor. Deus tem por nós o mesmo amor, a mesma dedicação por todos nós, por cada um dos seus filhos. Entretanto, cabe ressaltar que os judeus, à época, eram monoteístas, portanto, acreditavam num Deus único, ao passo que os outros povos, gregos, romanos e outros mais, eram politeístas. Por isso, acreditavam em muitos deuses. Então, vejam, os judeus foram escolhidos porque estavam melhor preparados para receber os ensinamentos do Mestre. Entretanto, os judeus, preocupados com a forma e não com o conteúdo, acabaram que, seguindo a lei mosaica e atendo-se tão somente a seguir alguns costumes, algumas regras, mas não se modificavam interiormente. Então, Jesus deixa claro que os primeiros convidados se recusaram a ir. Um porque foi para sua casa de campo, outro porque foi para o seu tráfico. Tráfico quer dizer seus negócios, né? Então não estava preocupado de ir à festa de casamento, às bodas, não é? Não. E simbolicamente também não estavam preocupados em seguir Jesus para alcançarem o reino de Deus. E o pior é que alguns, além de não terem aceitado o convite para ir à festa, maltrataram e chegaram a matar aqueles que vieram trazer o convite,
Parece um exagero, mas qual é a simbologia que se esconde atrás disso? Quem eram aqueles que convidaram a humanidade para seguir ao reino de Deus? Os profetas, os mensageiros celestes. Tivemos muitos antes de Jesus, depois de Jesus. São espíritos altamente iluminados, bondosos, que detêm conhecimento e que vêm à Terra de tempos em tempos para nos lembrar, para nos chamar a atenção sobre a verdade que realmente importa, que somos imortais, que a vida futura que existe, que a lei da reencarnação é um fato e que tudo o que fizermos nesta existência terá consequências na próxima e na outra e na outra. Então, o que o povo judeu fez com os profetas? Além de não lhes dar crédito, normalmente eles eram sacrificados, eram mortos, como aconteceu com o nosso querido Mestre Jesus. Foi sacrificado, crucificado, foi traído e passou por toda esta situação porque, na realidade, os judeus, embora monoteístas, acreditando num único Deus, realmente uma boa parte não estava preparada. E nós, quando dizemos uma boa parte, não estamos nos referindo ao povo miserável que seguia Jesus, que clamava por um sorriso do Mestre, por uma palavra, porque eles sofriam muito. Nós estamos nos referindo àquela parcela da população que tinha mais conhecimento, mais dinheiro, mais influência, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os membros do sinédrio. Estes sim fizeram perder a Jesus. Fizeram com que Pôncio Pilatos também, apesar de que Pôncio podia realmente ter salvo Jesus, não o fez porque ele queria estar bem com um, com o outro. Não teve Pôncio Pilatos naquele momento a grandeza de alma de que, embora tenha percebido que Jesus não merecia ser crucificado, ele, como mesmo disse, o próprio lavou as mãos, não é verdade? Então, meus amigos, voltando para a festa. Ora, o rei percebeu que os convidados especiais não vieram, mas eles trataram tão mal aqueles que foram levar os convites que o rei se enfureceu, matou aqueles homicidas e pôs fogo à cidade. Nossa! E ainda assim, a festa ia continuar. Não nos parece estranho que o rei, depois de ter mandado matar, ter posto fogo na cidade, ainda vai ter festa? Não é interessante a gente parar para pensar nesses pontos ocultos na parábola? Veja bem, como nós dissemos, a parábola diz uma coisa, mas significa outra. Então, quando o rei manda matar os homicidas, quando ele põe fogo à cidade, isto é uma simbologia da lei divina, que é perfeita. Pode não ser hoje, nem ser na próxima vida, mas em algum momento nós vamos nos ajustar com esta lei misericordiosa. Todos, como diz Emmanuel, somos fichados pela lei de Deus. Deus tem a nossa ficha e em algum momento nós vamos precisar nos ajustar. Então, aquele que mata pela espada perecerá de alguma forma pela espada. Isto não é a lei do olho por olho, dente por dente, porque Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria,
tem infinitas maneiras de fazer com que o espírito culpado possa estar quite com a lei. Então, não precisa ser exatamente da mesma forma. São muitas outras possibilidades e por isso que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, porque Deus se encarrega da melhor forma possível de nos fazer nos ajustarmos com as leis. Pois bem, então os convidados primeiros se recusaram a ir à festa. Então o rei disse: então mande chamar todo mundo, bons e maus. E aí chamaram. Mas veja bem, quando chamou todo mundo, o rei chegou para um determinado convidado e disse: meu amigo, como é que você entrou aqui? Você não está vestido com as vestes nupciais? Você não está adequado. E aí, o convidado emudeceu, não sabia o que responder, foi pego numa falta. E aí o rei pediu que os seus ministros atassem de pés e mãos o infeliz e jogasse nas trevas exteriores, onde ele garante, o rei, que haveria choro e ranger de dentes. Então vamos lá. Será que o rei, quando disse que era para convidar todo mundo, bons e maus, por que é que ele então condena as trevas aquele irmão? Também não nos faz pensar, ora, mas ele mandou convidar todo mundo, e quando a gente convida todo mundo, nem todos vêm vestidos adequadamente. Alguns vêm de chinela havaiana, de bermuda, vêm do jeito que estiver e quiser, porque abriu o convite para todos. Mais uma vez, precisamos recorrer à simbologia para entendermos o contexto desta situação em que o rei condena aquele homem que não estava adequadamente trajado para a festa e ele condena para as trevas exteriores. Vamos entender. Mais uma vez, recorremos à lei divina, ao reino de Deus. Onde fica o reino de Deus? Haroldo Dutra, em uma palestra, nos garante que o reino de Deus é construção divina no coração humano. Então, o reino de Deus só pode ser alcançado, atingido pela criatura, quando o seu coração se prepara, se transforma e as imperfeições morais são totalmente dissipadas. Então, o reino de Deus fala-nos ao coração, ao sentimento, fala-nos de união, de caridade, de solidariedade, fraternidade, tudo o que há de melhor e mais puro. Então, nós, se não estivermos devidamente purificados em nossos corações, não atingiremos o reino de Deus. Então, convém lembrar que aquele que é mau, maledicente, se compraz em fazer a maldade e não vê motivos para se modificar para melhor, não conseguirá permanecer na Terra. Nós já sabemos disso. Vivemos um momento intenso de transição planetária. Então, muitos espíritos que viveram na Terra recentemente e que desencarnaram pelas mais variadas razões, se não higienizaram, se não purificaram seus corações, aproveitando a jornada terrena, não permanecerão aqui e vão para as trevas exteriores fora da terra,
ou seja, em algum local em que o espírito culpado, mas que não se arrependeu, não fez esforços nenhum para se melhorar, ele será, será transferido, vamos dizer assim, ele será transferido para um local condizente com a sua condição vibratória. E ali haverá choro, haverá ranger de dentes. Por que haverá choro? Choro simboliza normalmente a tristeza, a dor, o sofrimento. Embora possamos chorar de alegria, não é neste sentido que haverá choro e ranger de dentes. Choro, dor, tristeza. Ranger de dentes. Quando alguém range os dentes, isso simboliza a revolta, a indignação. Além do espírito sofrer, ele não aceita o sofrimento e a dor, porque não percebe que toda esta situação na qual ele foi colocado diz respeito tão somente a si mesmo, às suas escolhas, às suas atitudes, às suas palavras, às suas ações, aos seus pensamentos. Não percebe, se revolta contra a divindade. Então, meus amigos, é neste contexto, é neste sentido que devemos ler e compreender a parábola da festa de núpcias. Então, Deus está esperando que cada um de nós atinja o reino divino. O reino de Deus está preparado para nós. Nós todos somos convidados, mas precisamos fazer esforços para sermos escolhidos, porque senão, neste reino, não seremos admitidos. Por quê? Se não fizermos a lição de casa, se não buscarmos os ensinamentos de Jesus, não para aplicá-los ao outro, ao nosso semelhante, não, para aplicarmos esses ensinamentos a nós mesmos, buscando aplicá-los e perceber em nós as nossas falhas. Porque se nós ligarmos a nossa vida no piloto automático, em nenhum momento nós paramos para nos avaliar. Como é que nós teremos condição de nos transformarmos para melhor? Precisamos, com certeza, termos esse tempo. E, como eu sempre digo, Santo Agostinho, ele nos dá uma dica preciosa. Meus amigos, hoje eu vou ter que encerrar um pouquinho antes, porque eu tenho trabalho, na casa espírita, é aquele trabalho privativo, de assistência espiritual. Então a gente já vai encerrando, não é? A nossa live, mas que fique claro, meus amigos, que o reino de Deus está preparado. E Jesus, nosso Mestre querido, enviado do Pai Celestial, nos aguarda. Para isso, Ele, a luz divina, a nos envolver, só nos pede que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Que amemos a Deus sobre todas as coisas, não é? E ao próximo como a si mesmo. São esses os ensinamentos maravilhosos e que Jesus não queria que nós nos esquecêssemos. E tanto é verdade que passados 2 milênios nós ainda falamos de Jesus. Ele é o nosso modelo e guia, segundo a doutrina espírita. Ele é o farol a nos iluminar. Então, façamos esforços, meus amigos. Estudemos, nos avaliemos diariamente, porque todos nós conseguiremos, com certeza. Queridos irmãos, estamos encerrando.
convido a todos vocês para a prece de encerramento. A prece de encerramento fazemos sempre a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que trouxe a luz para este mundo. Em seu ventre nasceu Jesus. Vamos então à nossa prece? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos irmãos, uma semana abençoada, um ótimo final de segunda-feira e até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço fraterno e apertado a todos vocês. Até a próxima. Mãe, eu fui bem? Foi muito bem. A Babi ainda, mas você é minha mãe, né? Mas não, eu te falo sim, não falo agora. Pronto, ontem eu estava falando de noite quando era. Sei. Vai pegar batom. Tá? Põe aqui meu tablet, por favor, Daniel. Você pôs para ligar? Quem é?